Oi, eu sou a Mariane Ferrari e eu vou falar a biografia da Marilena Chauí. Vou dar uma introdução. Marilena Chauí, que nasceu em 1941, é uma filósofa e intelectual brasileira de destaque, conhecida por sua contribuição à filosofia política e à reflexão crítica sobre a cultura e a sociedade brasileira. Formada em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, onde também obteve o doutorado, Chauí se especializou em áreas como filosofia moderna, política e filosofia contemporânea, com ênfase em pensadores como Spinoza, Hegel e Marx. Além da sua carreira acadêmica, Marilena Chauí se destacou como uma intelectual engajada politicamente. E durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, foi uma crítica ferrenha ao regime e se envolveu com movimentos de resistência. A sua obra abrange temas como a democracia, a ideologia, a cultura e a liberdade, sendo uma das principais figuras do pensamento filosófico brasileiro contemporâneo. Em seus livros mais importantes, A História do Pensamento Filosófico Social e O que é a Ideologia, nos quais procura desmistificar conceitos filosóficos e torná-los acessíveis ao público em geral. Marilena Chauí é reconhecida também por seu trabalho pedagógico e por sua atuação como professora titular na USP, além de ser uma voz ativa na defesa da educação pública e da democracia brasileira. Marilene Chauí é uma das principais filósofas brasileiras. Formou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo em 1965 e concluiu seu doutorado em 1971 com uma tese sobre Maurício Ponte. Foi professora titular da USP, ensinou disciplinas de filosofia política e história da filosofia moderna e contemporânea. Durante sua carreira, escreveu obras importantes como Convite à Filosofia e O que é Ideologia, que são referências no ensino de filosofia. Sua atuação acadêmica foi marcada pela defesa da educação crítica e pela formação de pensadores capazes de refletir sobre política e sociedade do Brasil. Oi, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre as principais obras e contribuições filosóficas da Marilena Chauí. A Marilena Chauí é amplamente reconhecida por suas contribuições à filosofia, especialmente no campo da filosofia política, da teoria do conhecimento e da história da filosofia. Sua obra combina uma análise profunda de autores clássicos com uma abordagem crítica dos problemas contemporâneos, contribuindo para a disseminação do pensamento filosófico no Brasil. Suas principais obras são Convite à Filosofia, de 1994. Uma de suas obras mais conhecidas, voltada para introduzir o pensamento filosófico ao público geral, especialmente estudantes, serve como referência em escolas e universidades, apresentando conceitos filosóficos de forma acessível e didática. Outra obra da Marilena Chauí é A Cultura e Democracia, de 1981. Analisa a relação entre cultura e política, discutindo o papel da democracia e os desafios impostos por sistemas autoritários. Reflete sobre a cultura popular brasileira e a luta pela democratização. 3. Spinoza, uma filosofia da liberdade, de 1987. Obra fundamental que reflete a especialização de Chauí no pensamento de Spinoza. Defende Spinoza como um pensador da liberdade e um crítico das estruturas opressivas. O que é ideologia, de 1980. Parte da coleção Primeiros Passos apresenta uma introdução ao conceito de ideologia. Analisa como as ideologias moldam as relações sociais e políticas, reforçando desigualdades e estruturas de poder. Introdução à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Aristóteles, de 2002. Fornece uma visão abrangente e didática da história da filosofia antiga, com foco nos principais pensadores e conceitos. E o último, Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, de 2000. Explora como os mitos fundadores da sociedade brasileira, como a ideia de democracia racial, escondem realidade de desigualdade e opressão. Discutem o caráter autoritário presente na história política e cultural do Brasil. As suas principais contribuições.
primeira é a disseminação da filosofia no Brasil. Maria Helena Chauí desempenhou um papel crucial na popularização da filosofia por meio de obras didáticas como Convite à Filosofia e O que é Ideologia. Seu trabalho tornou a filosofia mais acessível, especialmente para jovens iniciantes na área. Estudos sobre Spinoza. É uma das maiores especialistas no pensamento de Spinoza, destacando suas ideias sobre liberdade, ética e política. Ressaltou como as ideias de Spinoza dialogam com questões contemporâneas, como o autoritarismo e a emancipação social. 3. Análise crítica da sociedade brasileira. Por meio de obras como Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, Chauí oferece uma crítica contundente às desigualdades sociais, culturais e políticas no Brasil. Sua análise da ideologia ajuda a compreender como estruturas de poder perpetuam opressões na sociedade. Defesa da democracia e da educação. Chauí sempre enfatizou o papel de educação e do pensamento crítico como ferramentas para a emancipação individual e coletiva. Como acadêmica e ativista, engajou-se na luta contra a ditadura militar e na defesa de um modelo democrático de sociedade. 5. Conexão entre filosofia e política. Integrando filosofia, política e teoria crítica, suas obras discutem temas como ideologia, poder, liberdade e cultura, abordando questões centrais para entender a modernidade. Marilene Chauí defende que a democracia deve ser mais do que um regime político. Ela deve ser um ideal de liberdade, igualdade e participação coletiva. Para ela, a verdadeira democracia só existe quando todos os cidadãos têm condições reais de participar das decisões públicas, algo dificultado pelas desigualdades sociais e econômicas. Em seu pensamento político, Chauí enxerga que a política Da democracia e da educação. Chauí sempre enfatizou o papel de educação e do pensamento crítico como ferramentas para a emancipação individual e coletiva. Como acadêmica e ativista, engajou-se na luta contra a ditadura militar e na defesa de um modelo democrático de sociedade. 5. Conexão entre filosofia e política. Integrando filosofia, política e teoria crítica, suas obras discutem temas como ideologia, poder, liberdade e cultura, abordando questões centrais para entender a modernidade. Marilene Chauí defende que a democracia deve ser mais do que um regime político. Ela deve ser um ideal de liberdade, igualdade e participação coletiva. Para ela, a verdadeira democracia só existe quando todos os cidadãos têm condições reais de participar das decisões públicas, algo dificultado pelas desigualdades sociais e econômicas. Em seu pensamento político, Chauí enxerga que a política devia ser vista como um espaço de transformação social, guiado pelo bem comum e pela ética, e não por interesses pessoais ou pela manutenção de privilégios. Ela também critica ideologias como o mito da meritocracia e a ideia de ordem, que mascaram as desigualdades e impedem avanços democráticos. Para Chauí, a democracia exige uma sociedade consistente, crítica e engajada na luta por justiça. Marilene Chauí tem uma trajetória marcada pelo engajamento social e ativismo político, especialmente em defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. Durante a ditadura militar, participou ativamente da resistência ao autoritarismo e das lutas pela redemocratização do Brasil. Ela também esteve alienada a movimentos progressistas, defendendo causas como a igualdade de gênero, os direitos das minorias e o fortalecimento da educação pública. Além disso, foi uma apoiadora do Partido dos Trabalhadores, contribuindo com reflexões e debates que fortaleceram a atuação política da esquerda no país. Chauí acredita que o intelectual deve participar ativamente da sociedade, promovendo conscientização e incentivando a luta por mudanças sociais. Como ela é conhecida por sua atuação na área da filosofia política, epistemologia e história da filosofia, ela é conhecida não apenas pelo rigor acadêmico, mas também por seu engajamento político e social.
Entre os reconhecimentos e prêmios recebidos ao longo de sua carreira, destacam-se o Prêmio Jabuti de Literatura, que foi vencedora em 1981 na categoria de Ciências Humanas pelo livro Introdução à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Aristóteles. 2. É o Prêmio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, reconhecida pelo impacto de suas pesquisas filosóficas no campo da história, da filosofia e do pensamento político. 3. Títulos honoríficos. Recebeu diversos títulos da doutora honoris causa de universidades brasileiras e estrangeiras, em reconhecimento à sua contribuição ao pensamento filosófico. Prêmio Sérgio Borges de Holanda, reconhecimento por sua contribuição à cultura brasileira, em especial à produção intelectual e ao fortalecimento do pensamento crítico. 5. A homenagem na Universidade de São Paulo, na USP. Chauí foi professora titular do Departamento de Filosofia da USP, sendo amplamente respeitada por sua dedicação ao ensino e pesquisa. Além dos prêmios formais, Maria Helena Chauí também é amplamente citada e reverenciada em círculos acadêmicos e culturais por sua coragem em abordar temas desafiadores. Sua defesa da democracia e sua crítica às desigualdades sociais. Sua obra é referência essencial para quem estuda filosofia política na América Latina. O legado de Maria Helena Chauí se reflete em sua capacidade de conectar filosofia com os problemas concretos de sociedade brasileira, promovendo um pensamento crítico que desafia estruturas de poder e incentiva transformações sociais. Suas contribuições acadêmicas continuam a ser referência em estudos filosóficos e sociais. Seu engajamento com a realidade brasileira a posiciona como um intelectual pública cuja obra transcende as fronteiras da academia, influenciando debates fundamentais sobre o futuro do país.